você disse que não tem uma receita de bolo. E eu concordo com você, eu acho que realmente não tem. Mas hoje o teu trabalho é tentar ajudar as pessoas a encontrarem esse caminho, né? Uhum. Quando você vai ajudar elas a encontrar esse caminho, o que você olha na vida da pessoa? O que ela precisa olhar, na verdade, assim? Cara, o primeiro passo eu utilizo muito algo chamado jornada do herói, o monomito, que é algo chamado um arquétipo narrativo. Seria toda a história contada quase que da mesma forma. Não é uma receita de bolo, mas ela segue uma forma, entende? Por exemplo, existe por que a receita de bolo, né? Só usando essa figura de linguagem. Bom, independente do bolo que você quiser montar, seja de morango, chocolate, de qualquer coisa, vai precisar colocar ele numa forma. Então, para ele ter forma de bolo, né? E essa forma a forma da vida seria essa jornada do herói, essa jornada arquetípica, narrativa. Então, todos nós recebemos um chamado, tendemos a recusar esse chamado. Estamos no mundo comum, recebemos um chamado, tendemos a recusar esse chamado, encontramos com alguém que aceitou um chamado parecido, nos inspiramos nessa pessoa, começamos a ir atrás do nosso chamado, até nós começarmos a servir de exemplo para outras pessoas, né? Isso acontece. Então, geralmente, eu tento ajudar as pessoas a entenderem o chamado individual delas. No sentido de que, cara, do que você gosta? Quais pessoas que você admira de fato? Ou quais pessoas que você inveja? Por que você inveja? A inveja é um mecanismo muito bom para você entender o teu próprio chamado, sabe? Isso é muito interessante, cara. Que a gente tende a não olhar para a inveja. E a inveja é um elemento muito bom para que você entenda quem você é. Porque se você inveja algo no outro, tem algo teu no outro também. Algo que você busca em ti, mas que o outro já alcançou. Sabe? Você inveja que ele conseguiu trilhar um caminho que você gostaria de ter trilhado. São caminhos diferentes, mas ele trilhou algo parecido com o que você busca. Se você consegue transformar essa inveja em admiração, você sente um entusiasmo. Entusiasmo é como se o teu Deus interior se acendesse. Entusiasmo é entheos, é Deus dentro. É como se o teu Deus, a tua luz interior se acendesse e você trilhasse o teu caminho também. Então seria esse encontro com o mentor. Geralmente o primeiro encontro com o mentor que a gente tem é por meio da inveja. Por que você inveja esse cara? O que ele alcançou que você gostaria de ter alcançado também? O que ele fez que você gostaria de ter feito? E aí, quando você consegue mapear isso, mapear a tua inveja, você consegue entender um pouco do que você gostaria de ser de fato, aquele desejo que é teu. Entende? Existem tipos de inveja diferentes. Uma coisa eu tenho inveja do seu carro, outra coisa eu tenho inveja da sua vida, do que você fez, da sua coragem. Cara, a inveja da coragem é uma coisa... É essa inveja. É esse elemento de inveja, entende? Quando você consegue entender que você sente inveja da coragem do outro, você consegue entender que, poxa, ele foi na frente e trilhou um caminho. Então, se eu sinto inveja do caminho que ele trilhou. Caralho. Entende? Eu sinto inveja do caminho que ele trilhou e eu gostaria de trilhar esse caminho. Ok, consigo entender um pouco de um chamado que eu tenho, mas que estou recusando. Quando você consegue entender esse chamado, você percorre toda a tua jornada individual. Então, o mapeamento da inveja, fugir um pouco aqui, mas o mapeamento da inveja, cara, é uma das ferramentas incríveis assim, que você pode usar terapeuticamente ou até mesmo você com você, tentar destrinchar do porquê você inveja tal pessoa. Só que é muito difícil, você tem que ser sincero contigo mesmo. Nossa, isso é foda. Porque é desconfortável pra caralho, né? Sim, é muito desconfortável. É você descer. Isso é foda, porque do mito de Hércules. Você precisa domar o teu ego pra olhar pra dentro de ti mais uma vez e descer no teu inferno particular. O que é o inferno particular? Caralho, eu sou invejoso. Assumir que você é invejoso, trazer essa inveja pra luz, pro teu reino individual, tirar lá do teu inferno, teu inconsciente, trazer essa inveja e olhar pra ela. Por que eu sinto inveja? Então você usa aquela tua pele de leão, como Hércules faz, doma o ego, desce pro teu inferno, recupera aquele monstro que habita ali, que protege, inclusive, o inferno, né? Que protege o inferno, você traz pra luz e olha pra ele. E ele te dá ferramentas. Cara, você inveja por isso, por isso, por isso. Talvez agora você possa se tornar herói da tua história. É toda essa narrativa. Será que todo mundo tem inveja? Porque se a gente perceber isso, fica mais fácil de aceitar, né? Pô, todo mundo tem isso. Eu acredito que, em certo ponto, sim, todo mundo tenha. Acredito que todo mundo tenha um nível de inveja. São níveis diferentes, né? No começo, quando a gente entra em psicanálise, por exemplo, a criança nasce invejando... o menino nasce invejando o pai, porque o pai pode possuir a mãe. Isso é uma teoria freudiana. Depois a gente vai crescendo... Depois eu quero saber o que você acha disso. Levar hate dos psicanalistas agora. Mas a gente vai
vai desenvolvendo e depois a gente começa a invejar a nota que o coleguinha tira na prova da escola. Ou a gente sempre está invejando em algum nível, sabe? Chega um momento em que você já não inveja mais o carro, ou a nota, ou o seu pai. Você começa a invejar o tanto que o outro sabe. Você começa a invejar o podcast do outro. Ou sempre vai invejando alguma coisa, né? Então eu acho que é um movimento natural, sim, esse movimento da inveja. Sobretudo da admiração. Só que a gente corrompe a admiração e transforma em inveja. No sentido de que, cara, se eu te admiro, tem algo de bom em você que eu reconheço. Se eu reconheço que há algo de bom em você, também existe essa semente de algo bom em mim. Se eu abraçar essa semente de algo bom que há em mim e que eu reconheço em você, eu consigo trilhar o meu caminho. Só que a gente chama isso, essa admiração, de inveja do bem, inveja positiva. Aí já se vai tudo, né, cara? Existem ferramentas práticas para ir pro inferno e voltar com a luz? A escrita terapêutica ajuda muito. Escrita terapêutica no sentido de você ser honesto consigo mesmo e escrever a tua história. Quais os teus desejos no momento? Por que você deseja tal coisa? Você vai entendendo mais sobre ti mesmo nesse caminho. Como é que você acha que o cara deve fazer isso? Pega um dia, senta, como é que é? Se prepara? É melhor você estar... Geralmente causa angústia escrever sobre si, né? Quando a gente começa a reviver algumas coisas do passado, né? Mas quando você for fazer isso, é legal você começar elencando alguns pontos chaves da sua vida. Por exemplo, o que você lembra da tua infância? Pensa aí nos 5 pontos chaves. O que aparece para ti? Depois escreve sobre eles. Como que aconteceu? O que você poderia ter feito melhor sobre isso? Lá no Clube da Lapidação, a gente tem um módulo completo sobre escrita terapêutica. Alguns exercícios tem mais de 60 exercícios, na verdade, lá. Mas um dos principais é justamente olhar para essas fases e escrever o que você poderia fazer de melhor em cada fase e o que aconteceu que não era tua culpa. Porque muitas vezes a gente se culpa por coisas que não cabia a nós no momento, entende? A gente não sabia muito sobre a vida, principalmente na infância. E a gente tem que ressignificar durante a vida inteira. Porque o que é um trauma, né, cara? A gente para pensar em trauma. Tudo é trauma. Tudo é trauma. Existem traumas maiores e traumas menores. Trauma é do alemão, significa impacto. É como se a tua realidade interior fizesse um impacto com a realidade exterior. O que você espera com o que acontece. Então, você moldou a tua expectativa, os estoicos falam muito sobre isso, né? Você molda a tua expectativa sobre algo e esse algo não acontece ou acontece de maneira diferente do que você esperava. Podem ter diversos níveis de trauma, no sentido de que as nossas férias em família vão ser incríveis. A gente vai pro litoral. Beleza, o carro bateu, seu pai morreu. Sacou? Trauma. Trauma incrível. Você vai carregar esse trauma para a vida inteira e vai desenvolver medo de dirigir, por exemplo. É um trauma. Mas agora um trauma menor. Poxa, talvez se eu me declarar para ela vai gostar de mim. Você se declara, ela fala que não, sai fora. É um trauma menor, mas também te dá medo, entende? Tudo isso acontece. Um trauma de que, caramba, eu vou vir no podcast e vou conseguir falar o que eu gostaria de falar. Não acontece. Eu me sinto triste depois porque a realidade se manifestou de uma maneira diferente do que eu esperava. Eu sinto isso toda hora com o podcast, porque antes eu fico pensando, pô, como é que eu vou falar e tal, não sei o quê, e não toda hora, assim, mas muitas vezes eu depois fico pensando, pô, poderia ter feito tal coisa, poderia ter, né? Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!